Olá pessoal, agora eu estou com o Vitor Tavares, nosso representante aqui da área internacional, responsável pela área, que foi estruturada até num passado recente, muito em função da demanda, né, que a gente teve muito forte por parte dos nossos clientes, para mandar dinheiro para fora mesmo. E aí a gente fala não só de Estados Unidos, mas vários outros países. O Vitor vai tratar um pouco disso, né, sobre isso com a gente. Então, obrigado pela presença, Vitor. Obrigado, Marcel, pelo convite. É sempre um prazer poder falar do assunto internacional como um todo, que recentemente, desde 2022, para bem dizer, tem ficado muito na moda, é um assunto que é bastante quente no momento, e acredito que é uma mudança que veio para ficar, né? Uma mudança tecnológica, a tecnologia proporcionou, facilitou o investidor brasileiro acessar o mercado externo. Se eu estou falando de investidores com tickets menores, né? Há um tempo atrás, investidores só de maior porte que acessava com qualidade o mercado externo, e mesmo assim ainda exigia algum exercício para se conseguir fazer isso bem de forma eficiente. Então a tecnologia avançou esse ponto, permitiu com que os investidores brasileiros acessassem o mercado externo, não só os Estados Unidos, mas demais outros mercados, de uma forma muito simples. E também no outro aspecto, que é o aspecto de conhecimento, o aspecto de entendimento do que se fazer com o recurso fora e como se ter recurso fora do Brasil, né? Esse é um grande gap que ainda existe no nosso mercado. E desde 2022, então, a Valor optou por estruturar essa área, ter essa área de uma forma um pouco mais ativa para fornecer mais esse nível de serviço para os investidores que estão conosco aqui desde sempre. Então, abrindo mais um leque, estendendo o seu portfólio além fronteiras, né, que é o que hoje nós proporcionamos aos investidores. E no seu contato com esses clientes, assim, qual tem sido a maior demanda? O que eles têm visto que seria importante ali, né, no conhecimento deles, né, relativo à área internacional? Por que eles buscam isso aí? Então, essa é uma excelente pergunta, com uma complexidade grande. Você tem diversos, tentando extrair a amostra de clientes que nós temos. Hoje a Valor encontra-se com aproximadamente umas 3.500 contas ativas fora do Brasil, com um valor financeiro já bastante relevante, já representando aproximadamente 10% da nossa custódia, em linhas gerais. Tá? E se você for extrair dessa base o motivo racional por trás de enviar recurso para fora, você consegue encontrar diversas respostas. E tentando ir na raiz do problema, o investidor ele quer segurança. O investidor, ao acumular patrimônio, mesmo os que estão em fase de acumulação, quando se acumula o patrimônio, quando se chega num certo patamar de já ter uma carteira no Brasil, imóveis, empresas ou algo nesse sentido, ainda se percebe que pode se ir além. E esse ir além que é basicamente a internacionalização, que é uma nova fronteira, um novo marco para os investimentos. Os investidores enxergam nesse movimento a oportunidade de proteger o capital de risco fronteira, risco Brasil, que não é só risco cambial. Existem outras coisas que não estão no radar da grande maioria dos investidores. Por exemplo, quando se fala de investimentos, um grande receio desses investidores é possível a cicatriz do plano Collor ainda, ou do Collor, do confisco que teve na época do Collor, que hoje a gente entende ser pouco provável, ainda é possível, né, em linhas gerais, mas é pouquíssimo provável disso acontecer. Mas é um fantasma que assombra os investidores até hoje, né? Então, o investimento internacional, por estar em outra jurisdição, o governo brasileiro tem mais dificuldade de acessar esse recurso, né? Ele tem uma dificuldade muito maior. Ele não pertence às contas que estão fora do Brasil, até mesmo em corretoras que têm relação com o Brasil. Ter relação não é estar no Brasil, né? Completamente diferente. Essas corretoras estão fora do sistema financeiro nacional. Não é que não haja integração, não é que não haja compartilhamento de informação. Principalmente na parte de crimes, né? Por exemplo, terrorismo. Sem dúvida, sem consegue. Os países normalmente são signatários de acordos como FATCA, que são acordos para evitar financiamento a terrorismo, lavagem de dinheiro,
coisas nesse sentido, tráfico de drogas, etc. e tal, que se compartilha, então, informações, obviamente respeitando o sigilo fiscal dos investidores. Mas, voltando ao ponto, ter o recurso fora do Brasil, então dá ao investidor mais segurança, não necessariamente nos ativos em si, isso também é verdade, porém, são alguns pontos diferentes. Então, é risco fronteira, uma redução de risco fronteira, seu dinheiro não está mais no Brasil, e por não estar no Brasil, ele não respeita mais necessariamente somente as regras do Brasil, tem que se respeitar as regras do país onde está. A gente está tendo até a MP, né? Agora, mudança de tributação para os investimentos no Brasil. E muitas das vezes você tem uma divergência, uma diferença, né? Dos tributos que são feitos aqui no Brasil, lá fora. Perfeito. Como é que é tributado o investimento de brasileiros lá no exterior? Então, vamos dizer assim, são documentos diferentes, digamos, que né, regulamentam esse mercado. Né, exato, exato. E aí, ainda na esteira, ainda no gancho do risco fronteira, você tem exatamente o entendimento do investidor, que é um grande gap, do que poder fazer com recurso fora. Primeiro, entender se ele pode ter recurso fora em termos, você comentou bem, de regulação. Muitas vezes o investidor brasileiro não sabe se é legal, no sentido de licitude, ter recurso fora do Brasil. E como manter esse recurso fora? Se ele manda dinheiro para fora, independente do país, quanto ele paga de imposto? Como é que ele mantém esses ativos declarados? Se ele deve declarar ou não? São dúvidas corriqueiras. Como se deve declarar? Se repatria o recurso, como fazer e se tem carga tributária pesada ou não? Então, para você ter uma ideia, que o básico da segurança passa pela informação. Você tem que entender o que está acontecendo minimamente falando. E esse é um dos grandes gaps, então, que a área tende a fechar com isso. Hoje, para se ter recursos fora do Brasil, existe uma legislação específica no Brasil que regulamenta recursos de brasileiros no exterior. A legislação diz o seguinte: o Brasil ele faz parte, né, ele tem como política a renda global, vamos dizer assim. Então, se você é residente fiscal no Brasil, tudo que você tem no Brasil e recebe no Brasil, você oferece a tributação e declara. E tudo que você tem fora do Brasil, você também oferece e declara a tributação no Brasil. Isso é dar informação para o governo para você permanecer compliant, permanecer lícito com suas operações. Mas isso não quer dizer que você vai dar ao governo acesso àquele seu dinheiro lá, né? Então, são coisas distintas. Mesmo que sejam, hoje em dia, está muito em voga as questões, principalmente com a lei Magnitsky nos Estados Unidos, tem muito brasileiro que já tem ativos fora do Brasil ou tem interesse de ter ativos fora do Brasil, com receio de instituições que têm vínculo com o Brasil. Né? É muito difícil quantificar se existe risco ou se não existe risco, mas um ponto importante é a gente olhar para os pares e olhar para o passado. O que aconteceu? Por exemplo, com países que foram sancionados fortemente, como Venezuela, Cuba, entre outros, Turquia e por aí vai. Então é possível investir no exterior em instituições que não têm relacionamento com o Brasil? Sim, em instituições que não têm relacionamento com o Brasil, e mesmo nas que têm relacionamento com o Brasil, você consegue investir e ainda tem uma segurança muito grande, porque se você olha exatamente nesses exemplos que eu acabei de citar, obviamente se tiveram, não foi uma trajetória fácil, né, mas a população civil não teve problemas com as suas contas em si. Sim. O problema foi nos governantes ou nas instituições financeiras, né? Exatamente, nas instituições financeiras. Então, um investidor que tem uma conta num banco que está, ou uma corretora que está, por exemplo, nos Estados Unidos, mas que tem algum tipo de relação com o Brasil, isso não quer dizer, a primeira medida, que ele vai ter algum problema em casos mais extremos. E ter esse recurso fora, então, para ele é uma reserva de segurança. Né? É o que a gente sempre fala. Entre pegar $1 milhão agora em espécie ou converter esse $1 milhão para reais e guardar por 10 anos, todo mundo vai, na sua grande maioria, preferir $1 milhão porque confia na moeda. Então, esse é mais um resultado. Então, você tem a questão do risco fronteira e risco moeda que você mitiga. E o terceiro ponto, que é extremamente importante, que já é uma etapa avançada da conversa, é para onde mandar esse recurso, em termos de país. Tem brasileiros que
têm mais afinidade com os Estados Unidos, tem brasileiros que têm mais afinidades, por exemplo, com países na Europa, seja por descendência, seja por historicidade, né? A gente está falando de países milenares. E aí você primeiro decide para onde vai o seu recurso financeiro, para qual país, qual jurisdição faz sentido, porque tem toda uma questão tributária, toda uma questão legal envolvida Isso naquilo depende daí. do montante também? Pode depender do montante, com certeza, mas depende também mais da instituição financeira. Então, se você pega corretora de valores, elas normalmente não exigem um ticket mínimo. Se você pega um banco de primeira linha, esses de placas super famosas, como, enfim, bancos multinacionais e tudo mais, eles, para você acessar as plataformas de maior qualidade dentro daquele banco e o nível de serviço mais alto que o banco pode oferecer, ele vai te exigir um ticket maior. Normalmente, qual é o ticket daí? Depende muito da instituição. Para corretoras, como eu disse, não tem valor mínimo. Para instituições que a gente chama de instituições de alta renda, eles começam ali a aceitar contas acima de 300 a 500 mil dólares. Vamos considerar tudo dólar? E aí, para cada país, você converte especificamente, mas vamos usar o dólar como balizador geral. Então, corretoras aceitam praticamente qualquer valor. Bancos de alta renda já aceitam clientes acima de 300 a 500 mil dólares. E aí você entra na classe de high net worth e ultra high net worth, que aí é $1 milhão ou 3, 5 milhões de dólares acima, né? Então, em termos de estrutura financeira e diversificação de produtos, não tem uma diferença muito grande, não é muito discrepante, como o pessoal possa imaginar. Um investidor de 100 mil dólares, ele acessa bons produtos hoje em dia que o investidor de 2, 3 milhões de dólares vai ter semelhante dentro da carteira, né? E lá no exterior tem essa distinção também entre investidor regular, qualificado, profissional? Existe essa distinção, é diferente do Brasil, mas existe essa distinção sim, principalmente para conseguir direcionar os produtos financeiros corretos de acordo com o perfil. Então você tem uma questão de querer tomar risco e você tem uma questão de habilidade de tomar risco, né? Capacidade financeira para se tomar esse tipo de risco. Lá fora existe. Não necessariamente para você abrir as contas nos bancos, né? Mas para você fazer, então, uma alocação de portfólio que seja adequada, com certeza. Perfeito. E com relação a paraíso fiscal também, né? Às vezes é uma dúvida que muitas pessoas têm, se é algo ilegal ou não, né? Até porque a gente vê em muitas páginas policiais aí, né, políticos enviando dinheiro para paraíso fiscal, parece que faz parte de um esquema criminoso o envio desse recurso para lá, né? Porque já está dentro do bolo ali. Mas pessoas físicas ali, não políticos, enfim, não envolvidos com essas questões, conseguem acessar paraísos fiscais, ter uma isenção de imposto ali, muitas vezes? Consegue. Esse é um tema muito bom, porque tem muito mito por trás disso, o histórico também não joga a favor. Não há nada de ilícito você ter uma conta ou uma estrutura, e por estrutura eu falo empresas ou algo semelhante, para gerir recursos, que estejam sediadas em paraísos fiscais. Paraísos fiscais é o nome comum que o pessoal usa para jurisdições com facilidades tributárias ou benefícios fiscais, né? Então isso é considerado um paraíso fiscal, que depende de onde você é residente fiscal, tá? Então, um paraíso fiscal para o brasileiro é diferente de um paraíso fiscal para um italiano, completamente diferente. Então, nem tudo é a mesma coisa, apesar de todo mundo colocar no mesmo bolo todos os nomes. Um ponto importante, então, que não tem ilicitude em você ter uma estrutura dessa, o que pode tornar ilícito é a origem do dinheiro e a finalidade da operação, né? Assim como uma conta bancária. Uma conta bancária não é ilícita. Agora, você pode fazer operações ilícitas a partir de uma conta bancária, né? Não se deve, mas se pode, operacionalmente falando. É a mesma lógica com paraísos fiscais. E quais são os principais, assim? Então, para brasileiros, é muito comum utilizar-se ilhas no Caribe, né? Então, hoje, Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas, conhecido como BVI, são as duas jurisdições mais utilizadas para estruturas em paraísos fiscais, para nós brasileiros e para sul-americanos também. Para outras jurisdições, depende da jurisdição para onde vai o recurso. E o grande ponto também relevante nesse tema é que quando a gente fala de paraíso fiscal, normalmente a conta com o dinheiro não está nessa jurisdição.
Normalmente, está nessa jurisdição a empresa que o investidor, por exemplo, abre para gerir os seus recursos, usando um termo que está muito tradicional no Brasil, vulgar, mas não é a mesma coisa, mas para facilitar o entendimento, é como se fosse uma holding sediada nesse país com benefícios fiscais, e essa empresa, então, abre uma conta de investimentos num país onde você tenha, de fato, segurança institucional. Então, Estados Unidos, Luxemburgo, Suíça e por aí vai. Essa empresa é chamada offshore, né? É o que o pessoal chama de offshore. Offshore, na técnica, é tudo que é fora do Brasil. Nesse caso, empresas offshore podem ser configuradas, essas empresas sediadas nessas ilhas são configuradas como empresas offshore, são caracterizadas como empresas offshore. Então, mas o grande ponto é que o dinheiro não está lá. Então, você só abre uma empresa lá, essa empresa passa a gerir o seu recurso e você vira sócio dessa empresa, dono exclusivamente, ou com uma participação societária de acordo com a sua estruturação que você queira e da família. E o dinheiro flui, então, para jurisdições mais seguras. Isso porque, se você for olhar na vírgula, você está retirando recursos do Brasil, muitas vezes, com algumas finalidades. Uma delas, sem sombra de dúvidas, é a segurança. Outra delas é a diversificação patrimonial. Outra delas é a diversificação de risco. Outra delas é o acesso ao mercado. Então, se você tira recurso de uma jurisdição, que é a jurisdição brasileira, apesar da gente viver e entender a jurisdição aqui, a gente entende que ainda não é uma jurisdição tão segura quanto a jurisdição que você tem nos Estados Unidos ou na Suíça, por exemplo. Então você tira o dinheiro da jurisdição brasileira e bota na jurisdição de Bahamas, apesar de você ter duas jurisdições diferentes, você tem duas jurisdições que, nesse relativo, comparado com uma Suíça da vida, é uma jurisdição frágil para você ter recurso. Né? Então, quantos dos investidores teriam apetite em ter uma conta em Bahamas? O nome é até bonito, mas a segurança ela é diferente de falar, abre então se uma conta, compara uma conta em Bahamas e uma conta na Suíça. Onde é que você teria mais conforto em ter o seu dinheiro? Todo mundo fala, claro, quase que unissono, é em Suíça, por conta do histórico de segurança. Então essa questão de offshore é um instrumento com finalidades de benefício fiscal, planejamento tributário organizado, benefícios sobre sucessão patrimonial, porque existem complexidades sucessórias fora do Brasil, assim como aqui no Brasil existe uma complexidade sucessória, fora do Brasil isso também tem que ser observado, e cada país tem sua lei, normalmente a sucessão dos ativos se dá na jurisdição onde ele está. Então, se você tem uma conta nos Estados Unidos, a sucessão dessa conta se dá nos Estados Unidos. Tem que se entender do processo sucessório americano. E tem uma alíquota alta, inclusive, né? Pode ter uma alíquota alta, que pode chegar a 40%. Ela começa em 18%, pode chegar a 40%, em alguns casos pode ser majorada. Então tem que ser observado. E faz parte do trabalho, então essa conversa, e você pode ver que até então a gente não falou de investimento. Né? Não falamos se é para investir em renda fixa ou renda variável, qual a segurança de uma renda fixa ou não. Nós estamos falando só da parte estrutural, do racional por trás, que esse é a grande falta que se tem hoje. Se você senta aqui e quer abrir uma conta hoje nos Estados Unidos, numa corretora americana, você abre o seu aplicativo, vai lá no aplicativo da XP, aperta um botão, sua conta está aberta, aperta o outro, você faz o câmbio, dinheiro chegou lá, você aperta o botão, compra um ativo, vende um ativo, compra um ativo. Operacionalmente está muito fácil. A grande dificuldade do investidor é entender o que está fazendo, se está fazendo de forma correta e de forma eficiente. Todo esse arcabouço é o nível, o protocolo de serviço que a gente quer entregar para esse investidor. Novamente, operacionalizar, abrir conta e fazer remessa, hoje em dia está cada vez mais trivial e vai ficar mais. Agora, entender todo o racional por trás é um grande diferencial que ainda uma pequena parte da população tem acesso a essa informação, e a gente está fazendo esse papel de difundir, de incentivar, até porque essa migração de mentalidade, o brasileiro tem uma mentalidade, uma rigidez de mentalidade muito forte com relação ao viés interno, viés brasileiro. Por quê? Porque todo dia você acorda, todo dia você abre sua conta e o seu dinheiro continua lá. Então, a cada dia que passa, sua sensação de segurança, apesar dos pesares, ela aumenta. Ou pelo menos permanece. Tem dias que você olha alguns arroubos que acontecem no Brasil, você fala, não, esse negócio não está muito sério. Mas, normalmente, o brasileiro sente segurança nisso.
Mas se você olha pares, até mesmo na América do Sul, o Brasil é um dos países que menos exportou a poupança em termos de diversificação patrimonial ainda. Né? Então existe um gap muito grande, existe uma barreira cultural muito grande a se quebrar no sentido de educação financeira para os investidores, para diminuir essa frente. Eu costumo fazer um paralelo, Marcel, semelhante a se ter fundos mútuos de privatização, por exemplo, da época da Vale, da Petrobras. Esses fundos mútuos de privatização da Petrobras e da Vale, que há 20 anos atrás as empresas foram privatizadas, e com a privatização, os investidores que tinham, por exemplo, contas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, foram oferecidos a trocar a FGTS ou qualquer outro tipo de benefício para alocar nesses fundos. Perfeito, o movimento foi muito bom. Se você, passando-se 5 anos, por exemplo, isso há 20 anos atrás, então nós estamos falando um período de 15 anos, você falasse com esse investidor para retirar recurso de um fundo que detém uma única ação, que cobra a administração para ter uma única ação, retirar então esse dinheiro, tirar o dinheiro desse banco, abrir uma conta numa corretora de valores, que muitas vezes, por exemplo, XP há 15 anos atrás era bastante desconhecido. Abrir então uma conta na corretora, fazer uma TED do seu banco para a corretora e comprar uma ação na corretora, passando a receber dividendos. Se você vende ação, você teria que recolher uma DARF, onde, por exemplo, nos fundos de investimento era retido na fonte. Essa diferença era enorme, né? Principalmente investidores mais velhos, eu acredito que devam ter experimentado isso. Hoje olha para trás e fala, ok, de fato na época era difícil, hoje você olha e fala, não faz sentido você manter um fundo mútuo de privatização depois de você poder ter flexibilidade do recurso, cobrando a administração. Então essa diferença que, enfim, hoje a gente percebe com 10 anos de prazo, é o que a gente enxerga sobre a diferença de internacionalização de patrimônio. Hoje parece ser um salto muito grande, por ser novidade, mas não é, e é bem eficiente em termos gerais, em termos de segurança, só que, na minha percepção, e frente ao que a gente vê de mercado, conversando com empresas nacionais e internacionais que fornecem esse tipo de serviço, a percepção é que esse gap, esse tempo vai ser muito mais rápido, assim como hoje na era digital tudo é muito mais rápido, né? A adaptação das pessoas tem acelerado, para a internacionalização. Então esse tema é um tema que possivelmente vai ser falado com uma recorrência grande por alguns fatores, mas que em breve boa parte dos investidores que têm conta em corretora de valores ou em estruturas um pouco mais robustas dentro dos bancos, né, saindo da agência de varejo, indo para agências um pouco mais de alta renda, vão ser oferecidos ou vão ser confrontados com esse tema. Então essa é a percepção no geral. Perfeito. Com relação a produtos internacionais, acho que de repente cabe uma conversa à parte, né, que é um mundo Com ali certeza. dentro. Mas só para ser bem breve, né, para a gente fechar, qual é o diferencial de produto que o investidor tem lá no exterior, né? Bom, de fato é uma conversa à parte, é um mundo muito amplo. Só para você ter uma ideia de magnitude de diferença, no Brasil, dentro da Bolsa de Valores do Brasil, nós temos uma listagem de em torno de 500 ações. Com liquidez um pouco menos, né? Então você tem um universo mais ou menos de 500 ativos para você observar. Só na Bolsa Americana nós estamos falando de 20 mil. Para você ter uma ideia, o nosso mercado de renda fixa, que é grande, muito grande, ele não comporta emissões, por exemplo, de grandes empresas mais. A Petrobras, o Itaú, a Vale do Rio Doce, a Suzano e demais outras empresas que são famosas, elas captam recurso fora do Brasil, porque muitas vezes não tem demanda, o que a gente chama não tem, na verdade, não se consegue dar profundidade, não dá vazão, pelo tamanho do recurso que ela precisa captar. Então, assim, são mercados, em termos relativos, muito diferentes. E esse tamanho não é só no volume transacional, mas também na quantidade de produtos e na maturidade do mercado. Então, de fato, é uma conversa à parte, mas hoje, olhando a estratificação do que os investidores geralmente fazem, investir fora do Brasil é um processo vivo. É um processo que exige que o investidor vá amadurecendo com o tempo. Isso não quer dizer que ele não possa ser sofisticado de forma nenhuma,
Mas isso quer dizer que o investimento tem que estar de acordo com o perfil dele. E muitas vezes o perfil dele para conta fora do Brasil ele desconhece. Uhum. Então, normalmente, hoje os investidores gostam de renda fixa, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo tema de que renda fixa no Brasil é um ativo que já estão acostumados. Uhum. Apesar de que a renda fixa americana é diferente da renda fixa brasileira em termos de comportamento, na sua grande maioria, os investidores gostam do tema e, em termos de janela de oportunidade, tem-se uma janela muito interessante. O patamar de juros nos Estados Unidos é um patamar, tirando os últimos 3 anos ali que ele está nesse patamar elevado, isso não ocorria em 20 anos praticamente nos Estados Unidos. Então, hoje você comprar uma renda fixa fora do Brasil, assim como aqui no Brasil você tem uma taxa muito grande, a renda fixa fora também está atrativa. É claro que não são ativos comparáveis, não dá para você comparar uma renda fixa americana com uma brasileira em termos de taxa. Uhum. Né? O nível da Selic hoje está na casa de 15, o nível de Fed Funds, que é a taxa de juros nos Estados Unidos, o alvo do Federal Reserve, está na casa de 4, na banda de 4,25, 4,5. A gente gravando esse vídeo aqui em 2025, setembro, 2025, né? Setembro de 25. Possivelmente agora, na semana que vem, já vai começar a ter cortes de juros nos Estados Unidos, que foi sinalizado. Então, assim, hoje ainda é uma oportunidade muito grande para esse investidor ter um bom ativo de renda fixa, ter liquidez. Isso eu estou falando do relativo porque a renda fixa nos Estados Unidos era próximo de zero durante muito tempo. E até falando da renda fixa americana, né, que você trouxe, que é bem diferente da renda fixa brasileira, só para o pessoal entender, não é comum ter aquele CDB que a gente fala marcando na curva ali, bonitinho, não, né? Lá ele balança. Ele balança, ele né? Balança. A renda fixa lá não é fixa, né? Na verdade, em lugar nenhum, né? A gente deu um jeitinho brasileiro dela ficar mais fixa então a gente acabou ficando mal acostumado. E lá são basicamente ativos pré-fixados, né? A grande maioria do mercado, sim. Existem ativos pós, existem ativos híbridos, né? Que pós-fixado mais pré-fixado, por exemplo, como as NTNBs, Tesouro, Inflação do Brasil, mas a grande maioria é pré-fixado e tem sim essa variação. Só que um grande ponto importante aqui de tratar é que não se pode comparar, e eu não estou falando pela questão de taxa, mas não se pode comparar os 15% do Brasil com os 4, 5 que você consegue nos Estados Unidos, porque estão em moedas diferentes. Exato. Né? Então você tem que levar em consideração o fator de câmbio. E você pode usar o que a gente chama de cupom cambial, que não é uma conta trivial, né, para a grande maioria das pessoas. Mas como regra de bolso, dá para se usar, olhando numa perspectiva de pelo menos 5 anos de janela, o IPCA como uma referência. Então, se você usa o IPCA mais a taxa fora, você consegue ter mais ou menos uma ideia de quanto esse título vai te remunerar em reais, apesar de não ser uma conta exata, mas é uma regra de bolso bastante justa. Considerando que a inflação lá é muito baixa. Né? Considerando a inflação bastante baixa. A gente pode comparar em termos reais, né? De repente é uma comparação mais precisa, então considerando a taxa nominal, descontando a inflação, né? É uma boa proxy também, só que aí, muitas vezes o investidor desconhece quanto é a inflação americana, então fica mais difícil de fazer essa conta. E fazer essa conta também não é olhando para hoje, né? Olhando para longo prazo, sim, a expectativa dessa inflação. A equação, por exemplo, do câmbio, que basicamente vai reger essa diferença, se você olha a longo prazo, um dos maiores pesos dessa equação é a paridade do poder de compra, né, que é exatamente o diferencial de inflação entre aqui e a moeda que você está comparando. No caso, então, o dólar com uma inflação super baixa e o Brasil com o histórico inflacionário que a gente já conhece. Né? Então, se você for olhar a longo prazo, tirando todos os outros riscos políticos, geopolíticos, ambientais, tudo quanto é tipo de fator que você imagine que vai impactar o câmbio, né? A paridade real com dólar, por exemplo, nesse caso. Tirando tudo isso da frente, olhando mais para o longo prazo, dá para se estimar que o real vai se desvalorizar exatamente essa magnitude da diferença da inflação. Enquanto a inflação brasileira for maior estruturalmente do que a inflação americana, a gente tende a experimentar uma depreciação do real frente ao dólar, então a valorização do dólar frente ao real.
Porém, no curto prazo, N fatores jogam dentro dessa equação com mais peso até do que a paridade do poder de compra, né? Então, fluxo cambial, questões políticas que podem não envolver o Brasil. Então, se Estados Unidos e China tiverem um confronto não necessariamente armado, né, mas uma guerra de tarifas, por exemplo, a moeda pode correr para um lado ou para o outro sem que isso necessariamente na primeira derivada afete o Brasil. Né? Então a gente acaba indo de passageiro nessa relação. A gente tem capacidade de se estruturar e ter uma moeda, enfim, um pouco mais estável. Mas o Brasil é um país emergente. Países emergentes, eles são muito voláteis, não no sentido de câmbio, mas no sentido de políticas, no sentido de questões fiscais, que é uma doença que a gente carrega há muito tempo. Os países desenvolvidos também têm problemas fiscais, só que são problemas diferentes. Estão tendo sérios problemas hoje, né? Então, nível da dívida. O nível de dívida é muito alto, só que o país ele tem uma credibilidade maior do que os países de terceiro mundo, né? Os países de desenvolvimento, países... probabilidade de calote menor, né, da dívida pública. É isso, exato. Então, assim, você tem uma série de fatores que jogam ali dentro desse aspecto e com certeza faz sentido de se analisar, mas independente disso, uma parte da poupança do brasileiro ela deveria ser em moeda forte. Mesmo que você não tenha não viaje tanto para o exterior, tudo mais. Saiu um estudo esse ano da FGV falando sobre o peso do dólar dentro da cesta de consumo do brasileiro. Por mais que você possa nunca ter ido ao exterior, se você olha o quanto o dólar afeta a sua cesta de consumo, nós estamos falando de uma área de 15 a 20% do seu consumo ou do que você gasta, ele é dolarizado. Então, se você só tem ativos em reais e dos seus passivos, do seu consumo, 15% a 20% é dólar, essa equação está desbalanceada. Mesmo então, que o investidor tenha um juro real no Brasil, né, para conseguir compensar essa perda por inflação, que também vem muito em função dessa cesta de consumo, né, dolarizado, mas às vezes no curto prazo, né, acontece uma variação cambial importante, impacta muito nas despesas e ele não tem como eu disse, olhando a longo prazo, a paridade do poder de compra é o que mais joga a favor. Porém, você tem fatores que estão dentro do risco país que não necessariamente você vai ter o IPCA corrigindo na mesma velocidade. O IPCA é um índice medido com periodicidade aqui dentro do Brasil e tem uma série de normativas, regras, etc., para se medir aquela questão. O IPCA não necessariamente reflete o impacto cambial direto no curto prazo. Já o dólar, ele tem o nosso mercado de câmbio é um câmbio flutuante, sujo, porém câmbio flutuante. Né? Então, você tem umas intervenções do Banco Central que hoje, segundo a própria autoridade, não muda a direção da moeda, mas usa movimentações que ele pode fazer ali dentro desse mercado de câmbio para arrefecer, atenuar picos e vales que o câmbio pode entrar. Então você tem um índice muito mais volátil do que o índice IPCA. E isso pode se descolar. Né? Essa realidade foi a realidade até então, desde 1º de janeiro de 99, que quando a gente teve a implementação do nosso regime cambial vigente até hoje, então são 26 anos de regime cambial, câmbio flutuante sujo, 1º de janeiro de 99 até hoje. Porém, isso pode descolar com certeza. Né? Então, dá para se ter, trocando em miúdos, dá para se ter um portfólio extremamente oportuno fora do Brasil, uma alocação de investimentos bastante diversificados. Você pega a Bolsa Americana, o principal índice, né, que é o S&P 500, conhecido como S&P 500 aqui no Brasil. São as 500 maiores empresas americanas nesse sentido, listadas por lá. Você pega a média desse índice, média de 50 a 60 anos, é um índice que roda em 10% ao ano de retorno. É claro que com uma volatilidade grande, só que é 10% de retorno ao ano em dólares. Né? Então, tirando já o fator moeda da realidade, porque uma vez que você comprou o dólar, você tem dólar. Se o real é R$1, 10 reais, ou 10 reais ali dentro do dólar, não vai fazer tanta diferença. Se você tem uma viagem marcada para Disney e vai gastar seus 2, 3 mil dólares para viajar, você já tem aquele dinheiro lá, você pode investir esse recurso, por exemplo, né? Um exemplo só de despesa no curto prazo, para você ter uma ideia de impacto cambial.
e você pode manter aquele recurso alocado. Se isso vai ser mais rentável, menos rentável que o Brasil, não dá para a gente saber, porque isso é imprevisível. Depende de fatores que a gente não controla. O que você controla? Você controla onde seu dinheiro está investido. E se está 100% investido no Brasil, e você não controla todas as variáveis do Brasil, por exemplo, o IOF é uma variável que foi recente, saiu de 0,38 para 3,5, no mesmo dia o governo voltou para 1,1, mas mais que dobrou o custo para a remessa exterior em termos de imposto. Né? Para quem ia mandar dinheiro para disponibilidade, era 1,1 e hoje é 3,5. Isso, novamente, é uma variável que a gente não controla. Se o governo amanhã quiser levar para 5% dentro da linha de argumentação que ele quiser fazer, ele pode fazer. E não só pode fazer, como foi regimentado pelo STF. O governo mudou o IOF, aumentou o IOF, que é um imposto com caráter regulatório e não arrecadatório. Né? Então, é de fato uma espécie de regulação de capitais, controle de capitais, que não é uma sinalização positiva para o mundo, tá? Mas o governo mudou, aumentou esse IOF, a Casa Legislativa, a Câmara e o Senado derrubou essa medida do governo de aumento do IOF, porque o IOF hoje é regido por decreto presidencial, a Câmara e o Senado derrubou, isso não acontecia há mais de 10 anos no Brasil. A ação foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que optou por manter a mudança do governo, então passou por todos os nossos 3 poderes e foi regimentado, então foi confirmado, chancelado pelo STF. Então, mais do que nunca, você vê que é algo que está na mão, por exemplo, do Poder Executivo, que obviamente a cada 4 anos a gente pode ter alternância de poderes e tudo mais, mas é outra coisa que a gente também não controla. Então, assim, seu patrimônio está no Brasil, sua família está no Brasil, seus bens estão no Brasil, seu emprego está aqui, faz sentido sua liquidez também estar 100% aqui? Se sim, se o investidor está confortável e dorme tranquilo com isso, sem problemas. Nós não estamos aqui para falar que o investidor está errado, estamos aqui para dar opção de qualidade. Agora, se você olha os países mais desenvolvidos, as pessoas mais ricas dos desenvolvidos e as pessoas mais ricas do Brasil, pega a lista de 100 mais ricos do Brasil pela Forbes, avalia o quanto do patrimônio desse investidor está aqui no Brasil, patrimônio líquido, né? Tem as empresas da pessoa que está aqui no Brasil e não tem muito jeito, né? Mas o patrimônio líquido, patrimônio de investimento, boa parte está fora. Muitos deles, o top 10, nem no Brasil mais residem fiscalmente. Né? Eles estão no Brasil, tem empresa, tem negócios, mas em termos fiscais eles já não estão mais. Né? Jorge Paulo é na Suíça, João Batista também já estão no Brasil há muito tempo. Tal. Família da Rede Globo, também super tradicional no Rio de Janeiro. Boa parte do patrimônio não está no Brasil. Então, assim, se eles fazem, é porque possivelmente eles não estão mal orientados, com certeza não, é porque tem coisa boa ali. Há 10 anos atrás, para amarrar a nossa conversa, para um investidor de 300 mil, 500 mil, R$1 milhão, ele não conseguiria fazer esse movimento com tanta eficiência. Né? Tinha que, para abrir uma conta num banco americano, era um parto, era difícil. E ainda pode ser a depender da instituição financeira. Mas hoje é possível. Hoje é possível fazer, ver e acompanhar em tempo real, saber que, em linhas gerais, dentro de uma boa orientação, não vai se cometer nenhuma irregularidade nem fiscal e nem legal, se proteger com relação a questões complexas como sucessão patrimonial fora do Brasil, organização patrimonial fora do Brasil, de uma forma muito simples e acessível. Né? Então, acredito que é por isso que esse tema está com tudo e vai voltar, vai permanecer, na verdade, ele não saiu do holofote, vai permanecer no holofote porque daqui 2 meses, 3 meses, a gente já entra em ano de eleição no Brasil novamente. A gente tem uma questão política internacional tensa, né? Se você for ver em termos de geopolítica, temos Estados Unidos de um lado, China de outro lado, sempre medindo força. A gente tem questões de conflitos armados, Rússia, Ucrânia. A gente tem questões de conflitos armados no Oriente Médio, ali em volta de Israel. Tudo isso
gera no investidor, olhando daqui, bota aquela pulguinha atrás da orelha, fala, cara, será que eu estou 100% protegido ou dá para fazer algo melhor de uma forma eficiente? Né? Hoje em dia, muita gente querendo vender, falar dificuldades para vender facilidade, mas se você for olhar dentro do mercado financeiro, em termos de estudo, em termos de papers, em termos de publicações, dos maiores benefícios que o investidor pode ter chama-se diversificação patrimonial. Né? A gente brinca que talvez seja o último almoço grátis do mercado. E essa diversificação ela é majorada, ela é melhorada quando você acessa um ativo internacional. Então, hoje é possível fazer, faz muito sentido. Para alguns, obviamente, pode não fazer sentido no D0, mas com maturidade, com o passar do tempo, isso vai chegar com certeza. E a área está 100% disponível para atender a todos que queiram falar sobre o tema. Né? Perfeito. Vitor, obrigado. Obrigado, Marcel. Pela presença. Sempre um prazer. Muito esclarecedor, como sempre. Vitor, nosso representante aqui da área internacional, né, junto com a equipe dele, está à disposição para atender nossos clientes ali. Então, converse com o seu assessor, se fizer sentido para você, ele encaminha aqui internamente dentro das áreas para a gente trazer a melhor solução para o teu caso, tá? Então, exatamente. Né, esse é o recado. Isso é porque a gente nem chegou a falar de imóveis fora do Brasil, que é um outro tema que a cada 2 investidores que querem mandar dinheiro para fora, 3 querem comprar imóveis. A demanda está alta. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa para se falar e é sempre um prazer falar do tema com vocês. Estamos 100% à disposição. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Até lá.